Agora eu acho que eu tô. Deixa eu lá, comentário. Depressão. Olá. Pessoal, alguém sabe fixar o comentário? Vamos esperar as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos esperar aí. Se alguém souber aí fixar o comentário. Boa noite, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar o nosso convidado especial de hoje. E um tema que a gente vai falar hoje, então, é sobre depressão. Eu escolhi, então, esse tema que eu acho que é bem pertinente, tendo em vista que depressão e ansiedade eu acho que para uma próxima live, mas a depressão é algo que a gente vem percebendo aí, então resolvi fazer essa live para a gente conversar um pouco. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos as pessoas entrarem, o nosso convidado também. E quem quiser já ir mandando aqui nesse aviãozinho para outras pessoas, quiser convidar, que essa live possa ajudar, é só ir mandando aí aqui a live, pessoal, já ajuda, tá? Pessoal, eu recebi as perguntas ali, no Instagram, e aí a gente vai deixar, a ideia é deixar para o final, tá bem? Mas vocês podem ir colocando aqui nos comentários à medida que eu vou conseguindo anotar aqui, depois eu passo pro doutor, tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Podem sinalizar para mim assim com certinho, o áudio ok? Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá ok? Tá, ok. Alguém sabe fixar o comentário, pessoal? Eu gostaria que escrevesse depressão. Se alguém souber aí. Tá. A Helena, um monte a Michelle, um monte de gente aqui conhecida entrando. Vamos entrando, vamos aguardar o doutor entrar e aí ele vai pedir aqui para eu vou aceitar. Doutor Rafael não entrou ainda? Pessoal, enquanto ele. Ah, entrou agora. Tá, vamos aguardar então o doutor Rafael. Aqui ele já mandou a solicitação. Eu vou. O nosso convidado. Já aceitei aqui. Olá, Rosmeire, boa noite. Tudo bom? boa noite, tudo bem? Tá Tudo me bem. ouvindo bem? Estou te vendo bem, estou te escutando bem. Que bom. Então eu estava falando aqui, doutor, que a gente conseguiu, achar aí um espaço na agenda
E eu convidei para fazer essa live, né? Eu convidei que eu acho que é um tema super importante, é um tema que a gente tem percebido aí bastante demanda, as pessoas, infelizmente, têm crescido o número de pessoas com depressão, né? Tem outras comorbidades, como eu estava falando aqui, a questão da ansiedade, mas isso eu acho que pode ficar para uma outra live, né? Depois a gente pode comentar também. É, e aí, antes de eu te passar a palavra e aí te apresentar para o pessoal, eu só queria fazer uma introdução aqui. Eu acho que a gente já está com um número bom aí de pessoas, né? Mas só para introduzir, então, a gente sabe que, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo maior país, né? Então, com cerca aí de 12 milhões de pessoas, né? Mais ou menos 5,8% de pessoas deprimidas, né? Nos países das Américas. Então, ele fica atrás apenas dos Estados Unidos, né? Que tem cerca de 5,9% da sua população com depressão, diagnóstico de depressão. Então, a doença também ela afeta quase aí 5% da população mundial, né? Isso é uma prevalência muito grande. E também o Brasil ainda tem um número altíssimo, né? Cerca de 9% da população com a prevalência da ansiedade, infelizmente. Mas também, por outro lado, a gente viu que os tratamentos foram evoluindo. Pois bem, então, doutor, agora eu vou te passar a palavra. Eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouco para a gente já do que é, então, essa tal de depressão. Só fazer uma breve enquete, você trouxe dados estatísticos super importantes, né, Gemelli? Mas do pessoal que está aqui, eu estou reconhecendo muitos colegas, né? Então, quem aqui cuida de pacientes deprimidos? Quem aqui tem algum familiar que tem quadro de depressão? Digita eu nos comentários para a gente balizar. Eu queria convidar também para alguém digitar depressão nos comentários, aí você pode fixar, Gemelli, fica o nome do tema para quem chegar depois, sabe que a gente está conversando, né? Então, primeiro, Eu não consegui fixar, eu digitei aqui e não fixou. Se alguém pudesse fixar. então, para fixar, tem que ser você, que é anfitriã. Você pode Ah, fixar qualquer comentário, é só você clicar em cima, colocar o dedo em cima, segurar alguns poucos segundos, aí vai aparecer fixar comentários. Então, alguém faz essa cortesia para a gente. Então, muitos erros, muitos erros, muitos erros, muitos erros. eu só digito aqui alguém que fixa, então. Não, você fixa. Alguém pode editar ou você mesmo. Ó, Mas você é nos digitou. três pontinhos aqui que fixa. Não, você coloca o dedo em cima do texto que você mesma digitou. A Janine escreveu, depressão. Ele clica e segura em cima Ah, da fala da Janina, da frase dela. Aí vai aparecer fixar comentário, só para a gente localizar quem foi chegando. Obrigado, pessoal. peraí. Descobriu? Vamos lá, eu vou tentar aqui pelo meu, de novo. Não, não tá dando. Sem problema, a gente vai reforçando o tema então. E o pessoal vai lembrando também. Então, velho, primeiro, obrigado pelo convite, viu? Difícil casar as agendas, né? Em época de pandemia, não são só os pronto-socorros que estão abarrotados de pacientes com falta de ar, com febre, né? Os consultórios médicos, os consultórios médicos psiquiátricos e os colegas psicólogos também, a nossa demanda aumentou muito, né? Acho que a gente fala por fora, né? A gente não está dando conta, né? Da demanda, da busca por profissionais de saúde mental. Se juntou o fato da redução do preconceito com o profissional de saúde mental, né? A gente dá as caras aqui nas mídias sociais, então vem que o psiquiatra, o psicólogo é um ser humano também, que faz exercício físico, que come, que sai, que tem família, e que não é um médico louco só, né? O profissional cuida de louco. Então, por um lado a resistência está baixando, por outro lado a demanda está aumentando, né? A gente vive num meio que a exceção é ser saudável, né? Quem consegue comer direito, dormir direito, se exercitar, ter relacionamentos saudáveis, ter contato com a natureza, estar satisfeito com o trabalho, ufa, só de, de falar já cansa, né? Então, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Gomes, eu sou médico psiquiatra. Eu brinco que eu sou um estudante profissional. Eu fiz física, depois fiz medicina, fiz psicoterapia, básica analítica. E hoje eu sou
professor preceptor de um programa de residência médica em Campinas, médico residente em psiquiatria, trabalho no meu consultório particular com abordagem de saúde mental integrativa. Tenho a comunidade, que é da qual a Gimeli faz parte, lá que nos conhecemos, uma comunidade para profissionais da saúde que queiram aprender sobre saúde mental com abordagem integrativa e melhorar a sua prática clínica. Sou um grande curioso também. Então, obrigado, Gimeli, pelo convite. Nós falamos bastante por fora, apesar de não nos conhecermos pessoalmente ainda, né? E eu queria te convidar também para fazer uma breve apresentação. Quem é você, Gimeli? Nós temos audiências mistas aqui, né? Então, para o pessoal conhecer e para a minha audiência te conhecer também. É verdade, eu tô notando que tem algumas pessoas que eu acho que são lá seguidores, né, do perfil do Dr. Rafael, e eu fico bastante grata por estarem aqui também, né? Então, eu sou psicóloga, né, formada há 10 anos, né? Eu atuo na área clínica e atualmente também no ambiente hospitalar, mais precisamente no ambulatório. Eu estou residindo agora em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Também tenho por base a minha orientação na clínica, né, a questão da orientação psicanalítica. E aí, então, eu fui buscando, né, agora nessa questão da pandemia, a gente também foi se reinventando, foi buscando cursos, através da comunidade lá da Nova Saúde Mental, do Dr. Rafael, eu pude, então, vivenciar melhor com essa questão das práticas integrativas, né, que não era muito uma coisa familiar, mas que eu acabei me identificando e hoje é o, é o, é o futuro, né? Já é o presente, é o agora que a gente está vendo essa demanda, essa necessidade de fazer essa integração. E está sendo muito importante, muito legal. E aí hoje, então, a gente resolveu fazer essa live aqui para, como o doutor falou, sobre depressão, que né, a gente tem percebido bastante um aumento aí da demanda no consultório, nos nossos atendimentos. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para me apresentar? Obrigado pela apresentação. Assim, todo mundo conhece todo mundo, né? A ideia nossa é de trocar experiência, né? Dois profissionais da saúde, ambos com abordagem integrativa. Como é que está sendo a nossa vivência, né? Acho que isso que a gente tem de diferente para falar que ninguém mais fala por aí. E acho que uma coisa muito importante quando a gente vai falar de algum assunto é saber com quem nós estamos falando. Então, eu queria perguntar para a nossa querida audiência que está aqui, super interessada, engajada, numa quinta-feira, estou até meio perdido, numa quinta-feira, 8h30 da noite, assistindo uma live. Quem são vocês? Vocês são profissionais, são psicólogos, vocês são médicos, são pacientes, são familiares? Quem são vocês? Enquanto vocês respondem, a Gimélia tinha feito uma pergunta, né, que eu acabei abrindo um parênteses e voltando para elas. O que é essa tal de depressão? E apesar de ser um tema batido para muitos, mas eu particularmente vejo muitos colegas da área da saúde, não só da saúde mental, mas banalizando o termo. Como assim, Rafael, banalizando o termo? Tudo é depressão. Parece que existe um grande guarda-chuva, várias colegas psicólogas aqui, são todas bem-vindas. Grande guarda-chuva e qualquer coisa chamam de depressão. Então, se o sujeito está vivenciando um luto, né, e tivemos lutos nessa época de pandemia, né, e um luto muito peculiar, no sentido que os familiares não estão podendo se despedir dos entes queridos que se vão por conta de Covid, sentimentos de tristeza por conta de emprego, de dificuldade financeira, de saudades, né? Estamos todos com saudades. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, meus sogros moram na praia em Bertioga, ela está morrendo de saudades, ela é super próxima deles, ela está com depressão, mas às vezes fica mais saudosa. Então parece que tudo hoje em dia chorou, dormiu mal um dia, tá mais animado, vira depressão. Qual que é o problema? A armadilha, né? De chamar tudo de depressão. É a supermedicalização, né? É o encaminhamento, às vezes, desnecessário para uma psicoterapia mesmo, né? Então, por isso que eu concordo contigo, eu acho que vale a pena a gente bater mais esse martelo e esclarecer, né? Qual que é a diferença de uma depressão, de um luto, de uma tristeza normal, né? Quando a gente fala em depressão, o primeiro ponto que eu sempre tento explicar para os pacientes, e para os colegas também, quando supervisão, lá para os residentes, é que depressão não é igual a tristeza. Depressão não é igual a tristeza. Como assim, Rafael? Uma fala que eu escuto muito no consultório, Gemelli, é a seguinte, pacientes deprimidos, né?
Ah, doutor, eu tenho um sentimento de falta de sentimento. Não é que eu tô triste. Eu já tive triste. Mas não é tristeza, eu tô indiferente, né? É uma falta de sentimento, quase como eu fosse um robô. Não sei se você tem essa experiência também, assim, de os pacientes com depressão, às vezes eles não estão tristes, né? O humor triste é uma coisa muito bem definida, mas de estarem apáticos, de estar... Você tem essa percepção também? Sim, sim. E em pacientes jovens, inclusive, lembrei, né, de uma pessoa agora que eu atendi que me trouxe muito essa angústia, né, dele, é, de não sentir, de não se entender, né? E aí eu acho que vale o alerta também para quem, não só para nós profissionais, de não julgar, de ter uma. Dentro da psicanálise a gente fala na contra-transferência, né? O paciente tem a sua transferência, a sua relação terapêutica com o profissional. E nós, terapeutas, né, também temos a nossa contra-transferência com os pacientes. Então, nesse primeiro momento, de não julgar, de não ter essa tendência, acolher aquilo que vem, né, disso, por exemplo, esse estranhamento, né, do sujeito, ele tem dificuldade de não entender o que está acontecendo com os sentimentos dele, tudo bem. E não só de nós profissionais, né, doutor, eu acho, mas também de um familiar, de um amigo, né, que daqui a pouco, se essa pessoa se abre, né, desabafa com um amigo nesse sentido, fala isso, é importante acolher isso, né, e não já causar um estranhamento, mas como assim, né, um julgamento, como assim tu não sabe o que tu sente? Eu acho que fica esse alerta aí também para as pessoas. É uma angústia que é difícil dos pacientes nomearem, né? Porque quando tem uma perna quebrada, ó, dói aqui, e a ponta. Quando bate a cabeça, dói aqui. Cortou o braço, está cortado aqui. Agora, muitas vezes, assim, sofrimento psíquico, principalmente a depressão, não tem onde apontar, dói aqui, né? É uma coisa inespecífica. O que eu percebo também, velho, é que muitos pacientes não sabem quando procurar ajuda, né? Então, sentem que tem alguma coisa errada, estão disfuncionais no trabalho, não rendem nos relacionamentos, se isolam, mas acham que é uma coisa da personalidade, que vai resolver sozinha. E muitas vezes demora. Eu atendi um paciente nesses tempos, jovem, 30 e poucos anos, engenheiro, abriu um quadro depressivo e demorou um ano, assim, com sintomas até buscar ajuda, né? Aí respondeu super bem a medicação, mudou a vida. E ele falou assim depois, quando estava estável, nossa, Rafael, se eu soubesse que era isso, né, eu tinha procurado ajuda muito antes. Então a desinformação faz muita diferença. E é difícil mesmo, isso eu queria escancarar. Você que é paciente, você que é profissional, os pacientes, eles não fizeram curso de psicologia, eles não estudaram psicopatologia, eles não sabem o que é um quadro depressivo, como distinguir exatamente. Então, os sinais de alerta que eu costumo falar é assim, não está funcionando bem. Né? Como é que um adulto funciona? Trabalhar, se divertir, se relacionar, comer, dormir. Se essas funções não estão legais, procura ajuda para entender o que está acontecendo. E tudo bem já não chegar com o diagnóstico. Muitos pacientes tentam já falar, não, eu vim aqui porque eu estou com depressão, porque eu tenho pânico, sou bipolar. É, relaxa. Quem vai fazer o diagnóstico é o profissional, que estuda bastante, né? Muito, né, Gimélia? Estuda muito para dar o nome que está acontecendo. Mas tem alguma coisa errada, vai buscar ajuda, né? Vai buscar entender o que está acontecendo. E existe, como tu falou, né, doutor, esse estigma, então, que a sociedade coloca, esse próprio paciente, ele já acaba se inibindo também, às vezes. Tem esses dois lados, ele chega com um diagnóstico, às vezes, pronto já, e também, às vezes, dessa negação, né, dessa dificuldade de compreender que tem uma doença, que a depressão, aliás, é uma doença, né, isso é um processo que precisa ser reforçado aqui, né, no sentido de que é uma doença e precisa e tem tratamento, né? Então, da pessoa poder visualizar isso, né? Que isso já é um primeiro passo para ela buscar ajuda também. Mas a represália com certeza tem. A gente percebe muito nos pacientes assim esse medo do julgamento, da represália, né? Isso aparece muito quando a gente atende um paciente deprimido, né? Vem no choro, vem naquela angústia muito grande. Pacientes mais depressivos mais graves, né? Até com comportamento suicida, que a gente vai estar podendo falar aqui também disso,
relatos assim que acham que são um peso para a família, né, que não deveriam estar aqui, né, então já começa a vir aqueles pensamentos também. E aí, como tu falaste, toda essa, se tudo tá já desalinhado, é porque precisa de ajuda. E aí, uma coisa que eu anotei aqui na minha colinha também, para a gente chamar a atenção aqui das pessoas, é a questão dos sintomas, né? Então, o doutor já falou que é diferente, então, tristeza de depressão, né? Porque tristeza todos nós temos, a gente se sente triste, é natural, né? Mesmo, por exemplo, com o processo de luto, como ele falou aqui no início. Agora, se isso, dentre outras coisas, persistir por pelo menos 2 semanas, aí a gente tem que pensar num possível diagnóstico, mas não ficar hipotetizando, é buscar ajuda profissional. Então, como o doutor falou, dificuldade, eu percebo dificuldade no sono, alteração do apetite, uma agitação, né, ou retardo psicomotor, fadiga, né, um sentimento de culpa, tá se culpando o tempo todo, se sentir inútil, né, uma dificuldade de se concentrar e até por vezes pensamentos de morte. Então, se a pessoa tá assim ou se vê que tem um amigo assim, é importante esse alerta, né, doutor? É um cluster de sintomas, né? Não é só o humor que está deprimido. Então, mudam as funções neurovegetativas, de sono e fome, muda a cognição. Eu estava até lendo um artigo esses dias que falava, olha só, é até meio paradoxal que eu vou falar, do benefício, da importância de um paciente deprimido ficar isolado, ficar acanhado. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Né? A gente sabe hoje em dia que a depressão, em última instância, é um quadro neuroinflamatório também. Existem várias hipóteses, né, da origem da depressão. Tem hipótese das monoaminas, teria uma desregulação da serotonina, da dopamina. Tem hipóteses psicodinâmicas, né, do funcionamento do paciente. Tem uma hipótese que está muito em voga, que é da neuroinflamação. O cérebro fica inflamado de alguma forma, não funciona direito, resumindo bem a ópera, e os sintomas brotam. Então, na medicina a gente sabe, né, e de senso comum também, quando uma pessoa, um paciente, ele está doente, né, então tá com diarreia, está resfriada, não está bem, né, está com pneumonia, o que a pessoa tende a fazer? Ela tende a ficar, ela tende a convalescer, ela vai reduzir o gasto energético dela, vai ficar ali amuada, quietinha, né, comendo pouco na dela. Então, na depressão, a depressão é uma doença sistêmica, no sentido de ter um quadro inflamatório também. E o organismo se comportaria dessa forma para poupar energia. Então, é uma hipótese, né, só uma explicação possível, porque os pacientes deprimidos, eles ficam hipoativos, né? Eles têm esse drive reduzido para agir, para fazer, para tocar o dia, né? Mas lembrar que alguém perguntou aqui, né? Diferença entre tristeza e depressão. Então, tristeza pode estar presente na depressão, mas não necessariamente. O tempo é diferente também. Então, uma coisa é ficar triste um dia, uma semana, morrer alguém, mas 3, 4 meses, 5 meses triste, não é normal, que é o tempo médio do episódio depressivo. Então, tem esses clusters de sintomas, né? Para quem é profissional da saúde aqui, lembrar que não precisa ter tristeza, que tem um cluster de sintomas. Para os pacientes que estão aqui, se está durando muito tempo ou está muito intenso, vai buscar ajuda para entender o que está acontecendo. Com um psicólogo clínico ou com um médico psiquiatra. Aham. E a gente tem também, eu queria que tu falasse um pouco, doutor, explicasse para as pessoas aqui a questão do diagnóstico diferencial, né? Ah, esse é muito bom. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda tristeza é depressão. Para começo de conversa, assim, a gente não pode nem chamar de depressão, na verdade, se a gente não fizer uma investigação clínica, descartar outros diagnósticos médicos, clínicos, que imitam igualzinho uma depressão. Igualzinho, então, um quadro de anemia, um quadro de hipotiroidismo. Quando eu estava na residência, conto bastante essa história. Tinha uma colega que lá pelo R2 começou a ficar, o segundo ano da residência, começou a ficar mais triste, mais quieta, mais calada, sem energia. Aí começou a fazer terapia e não melhorava, não melhorava. E ela falava assim, nossa, Rafael, eu vou lá na terapia, do divã, dos canais, tudo direitinho. Eu virava para a minha terapeuta e falava assim, fulano, eu falo o que você quiser. Da minha mãe, do meu pai,
de sexo, dos meus sonhos, mas me ajuda, porque eu não tô melhorando, pelo amor de Deus. Aí, médico que é médico, né, não faz check-up, não se cuida, né? E ela não fazia. Aí ela foi lá, pediu alguns exames para ela mesma, e foi lá, tava com baita hipotireoidismo. Tratou, deu um mês, estava novinha em folha. Continuou na psicanálise, por outro motivo. Mas então é um exemplo, e que é muito comum, ainda mais em mulheres, né? Então a gente nem pode Com certeza. chamar de depressão se não descartar alguns problemas físicos, vamos falar assim, né? Que são reversíveis, esse é o ponto, né? Então, se eu diagnostico uma causa reversível, a gente trata, né? E o sujeito é, melhora os sintomas. Então, nem é uma depressão, né? E tem os diagnósticos clínicos psiquiátricos também. Então, tem outros quadros psiquiátricos que parecem depressão, mas não são depressão. E acho que o mais batido é o transtorno afetivo bipolar, né? Que, diferente do Uhum. que o pessoal, o que os leigos pensam, não é ficar mudando de ideia toda hora, não é ter duas caras, né? Eu atendi um paciente hoje que falou assim, não, minha mãe era bipolar, ela ficava me colocando contra meu pai e não sei o quê, e ficava fazendo intriga na família. Não, bipolar é um transtorno grave que pode começar igualzinho com uma depressão, igualzinho. Então, tanto é que a média do diagnóstico do transtorno afetivo bipolar é de 10 anos, né? Entre o primeiro episódio e ter um diagnóstico correto. Confunde mesmo, e só pensa bipolar quem suspeita, né? Só diagnostica quem pensa, né? São diagnósticos diferenciais. Aí eu queria te perguntar também na sua prática, Gimélia, como é que costuma ser quando o paciente chega? Eles já chegam com exames realizados? Não chega? Como é que funciona aí no consultório de um psicólogo clínico? Eu até queria reforçar essa parte que tu falou ali antes, principalmente na mulher, as alterações de hormônio, por exemplo, a questão do o hipertireoidismo, né? Porque na residência eu né, entendo um pouco mais disso, porque na residência essa foi o tema da residência foi em doenças cardiometabólicas, né? Então eu pude ter um pouco de noção, atender esses pacientes crônicos, né? No hospital também 100% SUS, então para mim foi muito rico. Eu falo que eu aprendi a ser psicóloga na residência, né? Então eu me sinto privilegiada. Então realmente a gente via bastante essa ligação, né? Se é que pode dizer assim, normalmente pacientes crônicos, então com a questão da depressão, né? Já junto esse diagnóstico. E o diagnóstico diferencial do bipolar me pareceu então assim mais complexo ainda, né? Fiquei pensando, meu Deus, que quebra-cabeça, né? Que o psiquiatra tem que fazer para então estar desenvolvendo aí o melhor diagnóstico através de uma boa anamnese, uma boa entrevista, uma boa avaliação, para então, a partir do diagnóstico certo, poder fazer o tratamento certo para o seu paciente. E também, mais ainda, personalizado de acordo com cada um, né? Que a gente sabe que cada pessoa é singular, né? Mas não, quando vem para mim os pacientes, às vezes vêm com alguns exames, mas não é rotina médica, psiquiátrica, vir sempre já com exames, né? Pensando nessa questão do diagnóstico diferencial. E eu acredito que vindo, se viesse mais, isso faz toda a diferença, né? Isso ajuda no trabalho, inclusive, de nós psicólogos, né, para também, eu acho que o bom psicólogo ele precisa também avaliar, ele precisa provocar o seu paciente também, no sentido de incitar, olha, pergunta lá para o doutor, pergunta para a sua médica, vai fazer. Eu sou assim, né? Eu sou meio um pouco chata nesse sentido para estar investigando já, porque a gente precisa saber se realmente tem uma questão física, isso eu aprendi na residência, a gente primeiro tem que investigar se tem algo físico, para depois, então, a gente ver, não, então é uma questão emocional realmente, mas não vem sempre os exames. Nas devidas proporções, nós psiquiatras passamos muito por isso também. Eu trabalho como preceptor numa enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral, clínicas, e são lá 20 leitos, 3 de observação, e tem as outras enfermarias clínicas cirúrgicas, né? UTI, ortopedia, e vira e mexe tem um pedido de interconsulta, querem encaminhar pacientes para a gente para internar, então tem um pronto-socorro do serviço, chega pela sala vermelha às vezes, sala de emergência, avaliam ou não, esse paciente aqui, sei lá, chegou agitado, chegou causando, não, é da psiquiatria, vai para a psiquiatria. E não é incomum, assim, chegar paciente que está AVCzando, está séptico, né, está num choque séptico,
está hipóxico, hipoxêmico, está sem falta de ar e chega agitado. Aí não vai na psiquiatria, não. Então, mesmo que o psiquiatra, assim, eu não sou especialista em cuidar de pacientes graves, cuidado intensivo, mas a gente tem que suspeitar, né? Ó, chegou o paciente aqui, tá taquipneico, peraí, tem alguma, está respirando muito rápido e a frequência cardíaca também está acelerada, peraí, será que tem alguma coisa acontecendo? Se o paciente chegar com febre lá na enfermaria, peraí, como assim está com febre, né? Então, será que tem alguma infecção, alguma coisa orgânica acontecendo que está alterando o exame do estado mental do paciente? E esse raciocínio, por mais que nos consultórios assim, os psiquiatras solicitem exames gerais para descartar algumas coisas, mas tem coisas também que não é da alçada do psiquiatra. Estou colocando num cenário mais de emergência, né? Então, quando vai internar na enfermaria, então a gente devolve, a gente sempre se devolve, não. A gente se preocupa em descartar coisas mais graves, ameaçadoras de vida, antes de aceitar o caso. E, ao meu ver, assim também é com os psicólogos. Chegou um paciente, a gente está falando de depressão, né? Mas focinho de porco, orelha de porco, rabinho de porco, mas não tem lá o atestado do porco, espera lá. Claro que sempre há algo que ser feito para acolher, para entender quem é aquele sujeito com aquela angústia. Mas, ao meu ver, né, tanto para o profissional poder ter mais segurança para fazer o seu trabalho, psicólogos, como por questões éticas também, né? Como é que eu fico um paciente, sei lá, psicótico no divã que não está medicado, que não tem tem um suporte médico, ou um paciente que está se colocando em risco e também não tem uma equipe por detrás, né? Então, acho que é uma E via de mão dupla mesmo. E tudo isso que a gente está falando me vem muito das práticas integrativas, né, doutor? E aí, voltando um pouquinho ali no que tu falou, daí, só para recapitular, é, a questão que tu falou, assim, de alguns processos inflamatórios, né, relacionados hoje aos estudos também com a questão da depressão. E aí eu queria que tu explicasse, falasse um pouco disso. E será que. Porque a gente sabe que foi o tempo daquela dicotomia entre mente e corpo, né, pessoal? Isso é importante a gente clarificar que isso não existe mais, isso não dá conta mais. Nós somos mente e corpo uma coisa só. A gente está, como diria Steve Jobs, no melhor dos sentidos, estamos todos conectados, né? Tá tudo conectado. Então, como é que funciona, doutora, essa história da alimentação? Existe aí alimentos antidepressivos? Tem essa dieta mediterrânea? Isso é legal, não é? Se puder comentar um pouco disso. Você está usando o Apple aí, não? Seu telefone é Apple? Não, Você é da religião dos devotos, poderia, né? Poderia ser. testemunha do Apple, não? Não, brincadeira. Então, a questão da inflamação, né? Então, primeiro assim, o que é essa tal de inflamação? Então, termo que usam muito, né? Então, inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo, que ele é muito importante. Então, se eu bato meu cotovelo, dou uma pancada, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar quente, vermelho, inchado, dolorido, porque o corpo, muito sabe o que vai tentar proteger essa parte do corpo para ela se recuperar. Porque se eu ficasse, né, tô correndo, caí e bati o cotovelo, então vou continuar fazendo o que eu faço lá no CrossFit lá. Eu vou arrebentar o meu cotovelo, eu vou perder o braço. Então eu preciso parar, recuperar para depois voltar a fazer o que eu estava fazendo. Algumas semanas, alguns dias, né? Então a inflamação é uma coisa que é boa, a gente precisa ficar inflamado, né? Eu dei exemplo do cotovelo, mas o nosso sistema de defesa, nosso organismo como todo precisa ter momentos de inflamação, mas que são controlados, né? Então, imagina o corpo inteiro inflamado, né? Imagina o cérebro inflamado. O cérebro, a nossa mente, ela não vai doer, não vai ficar inchada, a gente não sente, mas essa inflamação vai provocar um desequilíbrio no funcionamento. Então, tem um modelo, né, de funcionamento do cérebro como se fosse uma sopa cuja saúde é deixar bem temperado. Então, se ficar doente, tem pimenta de menos, você vai lá e põe pimenta, tem pouco sal, vai lá e pouco sal, que são o equilíbrio dos neurotransmissores. E para os neurotransmissores funcionarem bem, deve existir uma condição ideal, né, da CNTP, cerebral, quem lembra aqui do colégio, né? Condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu vou ferver uma água
e a umidade do ar está muito diferente, isso altera. Se eu estou numa pressão atmosférica mais alta, estou no nível do mar, é diferente do que eu estiver lá em La Paz. Então, dependendo das condições de contorno, então, o sistema da física, né, o sistema funciona de maneira diferente. Então, para os nossos neurotransmissores funcionarem bem, precisa ter uma condição mínima ali estável. Né? Então, a inflamação ela vai bagunçar tudo isso. Isso pontuando só uma questão da hipótese de como a inflamação influenciaria, né? Como a inflamação modifica o funcionamento dos neurotransmissores das monoaminas. E a questão da alimentação, na verdade, tem dados e dados e dados. Só jogar no PubMed vai chover. E o que acontece? Tem muitos trabalhos que relacionam a alimentação com um fator protetor. Né? Então, eles veem pacientes que têm uma dieta mais rica em fibra, menos industrializado, menos açúcar, tendem a ter menos depressão. Existem menos trabalhos que colocam a alimentação como tratamento, mas tem também. Teve um trabalho australiano, 2015, e colocou a alimentação como tratamento. Então, dividiu lá, foi um duplo cego, super bonito. Foram 2 anos, se não me engano, de pesquisa. Colocaram psicoterapia, medicação, alimentação, fizeram todas as combinações possíveis e viram assim, que pacientes que tinham a dieta mediterrânea tinham uma redução de sintomas muito maior, estatisticamente significativa. Os pacientes estavam só com a medicação. Então foi um duplo cego, assim, super bem feito mesmo. Foi só placebo e alimentação. Tinha antidepressivo junto. Então, uma coisa assim, já está provado. Não é uma coisa, você acha que ajuda. Não, tem dados da literatura. A questão é, Exato. estamos implementando, estamos aprendendo a usar, né? Então, nós não somos nutricionistas, né? E tudo bem, mesmo assim a gente pode orientar, olha, que tal reduzir a Coca-Cola, você que está deprimido? Porque tem um estudo japonês que mostrou, japonês ou coreano? Foi japonês, que mostrou que no consumo, a partir de 2 a 3 latas de refrigerante por dia, triplicava o risco do paciente de depressão. Então, tem estudo a roda, é só escolher qual você quer. Mas nós, como profissionais não nutricionistas, podemos, no mínimo, encaminhar. Né? Tem depressão? Que tal levar em conta a alimentação? Seguir uma dieta mediterrânea? Como é que é? Não sei. Joga no Google, não sei. Mas levantar essa bola, né? Porque é uma possibilidade de cuidado a mais. Exatamente, eu acho que a gente tem um dever ético aí também, né, doutora? A gente, profissional da saúde, também está se atualizando e orientando o nosso paciente, né? Eu me veio também a questão da vitamina D, como eu tenho falado, orientado bastante os pacientes nesse sentido, né? Pós-terapia. A gente tem vários estudos aí da vitamina D, a própria relação também com o Covid, né? Que quanto se ela está em níveis estáveis, e aí vai poder falar um pouco melhor para a gente, através da área médica, isso ela traz uma imunidade maior para o nosso organismo, né? Você sabe, Gimeli, da onde vêm os números de normalidade do laboratório? Não. Funciona assim. Então, precisamos criar parâmetros de exames, né? Para a gente falar, olha, esse indivíduo está com nível normal, por exemplo, vitamina D, esse daqui está com nível baixo. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam os pacientes que tinham alguma doença clínica, né, relacionada a determinada vitamina, determinada substância. E colocava o ponto de corte. Olha, então, daqui para baixo é doença. A partir de, então, no laboratório lá, abaixo de 20, abaixo de 30, né, aí varia de laboratório. A vitamina D, por exemplo, o sujeito está doente. Então, ele tem aumento, tem uma redução da, da parte imunológica, ele tem uma absorção diferenciada de cálcio, a vitamina D está ligada, raquitismo, aquela coisa. Mas o que não nos contam é que existe um nível abaixo, que é doença, tem um hiato do nível mínimo que é abaixo da doença, até um ponto aqui que tem esse hiato, e acima desse ponto aqui é otimizar a saúde. Né? É otimizar a saúde, que é diferente de não estar doente. Então, praticamente todos os exames laboratoriais, primeiro que não são individualizados. Né? Então, tem pessoas que se beneficiam de tem alguns polimorfismos genéticos, é uma redundância, né? Mas
todo polimorfismo é genético, mas tem variações do DNA e o paciente se beneficia de ter níveis séricos maiores de ômega 3, de vitamina D, de Uhum. vitamina C, porque ele não metila direito as coisas, então vai tomar mais ácido fólico, ácido folínico. Então tem as individualidades. Mas para todo mundo tem esses cortes. Daqui para baixo é doença, daqui até aqui é algo mais ou menos, e daqui para cima está otimizando a saúde. Então, no exemplo da vitamina D, que estudos mostraram para o Covid. E pacientes que tinham níveis otimizados, que é diferente de não ter hipovitaminose, então acima de 50, tinham não, pacientes com níveis otimizados de vitamina D, acima de 50, tinham menos, a gravidade era menor do quando pegava Covid, Uhum. né? Uhum. Isso é diferente de, Isso. então tem esse ponto que é uma coisa que pouca gente fala também, né? Então não é só não estar com hipovitaminose, é otimizar. Então a vitamina B12, por exemplo, vai ver no laboratório, o nível normal é de 126 até 900. Você acha que é a mesma coisa? O paciente chega com 126 e com 900? Não é a mesma coisa, né? Mas tem esses intervalos muito grandes, né? Que não está na normalidade, né? Mas quem é aquele sujeito, né? Então tem a questão laboratorial também. Alguns exames, isso é muito mais escancarado. Então, por exemplo, anemia e função tiroidiana. Se está abaixo, amigo, tem que tratar, não tem nem conversa. O resto são otimizações. Não é que vai causar, né? Mas influencia muito. Ai, um monte de informação que o pessoal está elogiando bastante, né? As explicações. Imagina quanta coisa que a gente aprende aqui, é muita coisa, né, doutora? E isso é legal. Eu tô cuidando aqui o tempo porque eu não sei direito se o Instagram ele está chegando ali nos 50 e poucos minutos e está trancando. Eu estou sem relógio. Quanto tempo? Que horas são Tá, agora? mas eu tô cuidando aqui, eu acho que são 9h10 agora. Aí teríamos até as 9h30, 9h29 ali para não cair e eu não conseguir salvar a live. Aí eu não sei se a gente pode ir partindo para as perguntas aqui, doutor. Vamos, você comanda. Algumas eu acho que até tu já respondeu, mas aí tu vai ficando à vontade, né? Aqui, ó, veio uma pergunta assim: qual a relação da pandemia e da depressão? Ah, pergunta super pertinente, né? Então, eu ampliaria um pouco, falei, qual a relação da pandemia com a saúde mental, né? Depressão especificamente. E a verdade é que nós já somos o quinto país mais deprimido do mundo, né? O Brasil acho que tem 5% da população tem um diagnóstico clínico de depressão, né? Fora os que não sabem. E a pandemia está aumentando muito, né? A demanda de saúde mental. As pessoas. Então a gente pensa, o que causa a depressão? Né? As causas. Então, causas alimentares, está todo mundo comendo errado. Alguns até estão comendo melhor, estão cozinhando em casa, né? Pessoas estão mais isoladas, né? Então reduzir a socialização. Estão mais sedentárias, estão bebendo mais, usando mais bebida alcoólica. Aumentou a violência doméstica. As pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Esse clima de incerteza, esse bombardeio de informações sempre super alarmantes, né? Ficar discutindo política toda hora, os grupos do WhatsApp, todo mundo no celular o tempo todo, e não é para usar aplicativo de meditação, é para ficar vendo notícia, é para ficar vendo discussão de grupo de família, para ficar sendo bombardeado, né? Globo News da vida, só coisa alarmante, que eles têm que vender coisa, né? Então a gente está num cenário perfeito para o adoecimento psíquico, né? Tem que fazer muito esforço para manter a sanidade mental no meio disso tudo. Isso falando de pessoas que nunca tiveram nenhum quadro psiquiátrico, né? Fora aqueles que já tinham algum transtorno, estão agudizando agora. Estavam estáveis e estão agudizando, porque mudou a rotina, né? Uma coisa que a gente sempre bate na tecla, a questão da saúde mental integrativa, né, Mélio, é de cuidar da base. O que é a base? De novo, é comer bem, é dormir bem, é ter relacionamento saudável, ter tempo livre, ter satisfação no que faz. Se tirar a base, adoece, não tem como, né?
Então, assim, a epidemia de saúde mental, assim, ainda nem chegou ainda. Em 2003 teve a SARS, né? Foi mais lá no Canadá. Aí fizeram um estudo, o pessoal que foi em quarentena, ficaram uns 4 meses de quarentena. Aí nos 6 meses seguintes a um ano, teve uma incidência de 30% de depressão, 30% das pessoas que ficaram em quarentena. Que na SARS era quem teve Covid mesmo que foi em quarentena. Os demais não. E acho que uns 20% de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Isso ao longo de um ano depois de acabado o isolamento, terminado o isolamento. Né? Então, assim, infelizmente, se tem essa onda do Covid, é um tsunami de depressão. Infelizmente, né? É uma coisa que é receita de bolo para adoecer mentalmente, do jeito que as pessoas estão vivendo agora. Tá. Tem outra pergunta aqui também. Quando que é necessário o uso da medicação? Tecnicamente, segundo as diretrizes, casos moderados e graves podem se beneficiar de medicação. Casos graves, assim, 100%, eu pelo menos indico. É uma injustiça deixar um paciente sofrer um quadro grave depressivo sem oferecer um alívio. Os quadros de gravidade média têm indicação técnica também, tá? Mas tem outras ferramentas também que dá para usar. Os quadros leves, é, oficialmente não tem indicação. Olha que curioso, né? Mas mesmo assim a gente vê a maioria usando. Claro que a gente vê a preferência do paciente. Se ele desejar, se quiser, bem. Mais ferramentas como TCC, mudança de alimentação, fototerapia, então luz matinal, 20 minutos, né? Olhando para o céu azul, aquela frequência da luz azul que vai bater na retina e vai suprimir melatonina e vai estimular a produção da serotonina. Práticas de meditação ajudam muito também, suplementação. Então tem muita coisa, mas de maneira geral, quadros médios a graves têm indicação de usar medicação. Uhum. O pessoal está comentando, teve uma pergunta aí, a gente vai seguir com as outras aqui, mas só para não perder, essa aí da que está aí acompanhando, dessa pessoa, perguntou se vontade de se isolar pode ser depressão. Daí uma outra respondeu-lhe que pode ser muito vago isso, né? Lembrar assim, que nenhum sintoma isolado define um transtorno psiquiátrico. Então sempre tem que ver o contexto. Né? Então, como é que é esse isolamento? Acabou de brigar com o namorado e há 3 dias quer ficar isolado? Não é depressão. Não, mas é uma depressão que, de novo, aí retoma o começo da live, né? Você deixar gravada, quem perguntou pode assistir. A depressão vai ter alteração nas funções neurovegetativas, né? No sono, na fome, muda a libido, muda o raciocínio, o paciente fica desesperançoso, muda a cognição. Então, são critérios, né? Tem que fazer um check, né, de 5 critérios, pelo menos, para a gente chamar de depressão. Senão, não é depressão. Pode ter um sofrimento, Isso. pode E receber aí, ajuda, mas aí não é depressão. pelo menos por aquele período ali de 15 dias, no mínimo, né? Isso, exatamente. Pelo menos 15 dias, né? Tá bem. A depressão tem cura, doutor? Depende do que a pessoa entenda por cura, né? Não cura como quem trata uma pneumonia. Como é que cura a pneumonia? O sujeito vai lá, toma um antibiótico uns dias, mata a bactéria que está no pulmão e cura. Né? A depressão, os quadros psiquiátricos, a gente entende como um sofrimento multifatorial. Como assim multifatorial? Falamos no começo da live. Muitas coisas podem causar. Então, a medicação, ela vem para aplacar um sofrimento, e as medicações são muito úteis, muito potentes, diga-se de passagem, mas elas vão segurar os sintomas, elas vão mexer na causa. Então, eu tenho um paciente que está inflamado porque ele tem uma super neuroinflamação, ele tem hábitos de vida péssimos, ele é sedentário, que come tudo errado, que usa muito álcool, ele melhora com antidepressivo. Ele está curado? Se tirar um antidepressivo, tende a voltar tudo. É como um fogo que está provocando fumaça, a gente pode ir lá e segurar a fumaça, mas o fogo continua. Tem que ir lá e apagar o fogo. Então, a depressão tem cura, sim, no sentido de que, se for resolvido, o que causou, em primeiro lugar, o quadro depressivo é um conflito psicodinâmico, são maus hábitos de vida, e muitas vezes, né, Edmédio, não tem um único agente causal.
são vários, né? E não é uma coisa simples de apontar no consultório, olha, você tem depressão porque você odeia sua mãe. Não é assim, né? Muitas coisas influenciam. Então, sim, a depressão tem cura no sentido que é possível melhorar da depressão, manter-se bem, mesmo sem medicação, muitas vezes, desde que seja trabalhada a causa que, em primeiro lugar, provocou esse quadro de alteração de humor. Exatamente. E super importante isso de falar que tem, e mais ainda a questão do tratamento, né, gente? Que é possível, tem tratamento. Então, reforçar também para as pessoas isso. Uma pergunta também que veio na caixinha lá é a seguinte: a genética influencia em casos de depressão? Na minha família tem casos diretos, avô, pai, tia. Muito, né? Tem alguns quadros psiquiátricos que têm um componente genético maior, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar. Sabe, se tem alguém na família com bipolaridade, tem uma chance muito grande da prole manifestar também. Alguns quadros psiquiátricos, isso é mais, outro é menos. Então, na depressão existe sim um componente genético muito grande, tá? Mas tem um componente que o pessoal menospreza muito, que é o componente ambiental. Crescer com uma mãe deprimida, crescer com um pai deprimido, né? Ele pode falar melhor que eu, né? Como fica a continência dessa criança, né? O acolhimento de ter um pai, uma mãe assim, moribunda, no sentido psicodinâmico, né? De ser inerte, de ser passivo, de precisar de cuidado, no momento que a criança que deveria ser cuidada, isso influencia no desenvolvimento psíquico, né? Então, assim, tem muitos pacientes com consultório que contam, não, minha mãe, quando estava deprimida, ela não trabalhava, aí eu tinha lá 10 anos de idade, tinha que levar comida para ela na cama, porque ela ficava assim meses na cama e não saía. Isso impacta muito. Pode ter o componente da genética, mas isso cria uma alteração, né? Provoca uma alteração naquele ser em desenvolvimento. E é uma cutucada, né? Justamente numa fase que a pessoa está em formação. Então, existe tanto o Exato. componente genético como o componente ambiental também, como componente ambiental. Isso, porque a gente é biopsicossocial, né? A gente é um todo, então a gente é biológico, psicológico, social, né? E a gente influencia. E o quanto a gente percebe que, por exemplo, se isso acontece lá na minha infância, vai perdurar na minha adolescência e depois, como tu falou, o desenvolvimento desse sujeito. E aí na vida adulta, então, esses traumas, provavelmente, a gente não pode aqui rotular, né, pessoal, que aconteceu isso, então vai ser aquilo. Isso não existe em psicologia, que acredito que em psiquiatria também, saúde mental de uma maneira geral. A gente não pode rotular as coisas e as pessoas, mas de maneira geral, se houve esse componente, se houve esses traumas bem importantes, uma mãe negligente, ou uma mãe mais permissiva, uma mãe, né, perfis. Por quê? Por que a gente está falando que o doutor falou de mãe, né? A gente pode até ampliar para os pais ou responsáveis. As primeiras figuras de autoridade dessa criança, quer dizer, a referência desse sujeito. Lógico, lógico não, provavelmente que lá na vida adulta vai ter problemas, né? Vai ter situações na vida desse sujeito que ele vai acessar na sua memória afetiva, que vai trazer alguma coisa aí atrapalhada, atravessada para ele ter que trabalhar em psicoterapia, de repente também ir no seu psiquiatra, né, conversar e ver um tratamento medicamentoso. É bem provável. Mais uma pergunta, podemos? Podemos? Apareceu aqui também nos comentários, quando tem constantes quadros de dores pelo corpo, é um sintoma de depressão? Apesar de não constar nos critérios diagnósticos, mas a gente sabe que os pacientes depressivos têm um limiar álgico diferente. Eles sentem mais dores, dores difusas, dores inespecíficas, né? E pacientes com quadros de dor crônica tendem a ter mais transtornos depressivos também. Não é um diagnóstico, mas é uma coisa que anda de mão dada. Com certeza. Isso eu lembro lá da aula da comunidade. Falamos, é verdade. A gente aprende bastante coisa lá, vale muito a pena.
Deixa eu ver aqui, ó. A última pergunta, então, pessoal, porque eu quero que dê tempo, né? Eu estou um pouco preocupada com o tempo para depois eu salvar essa live. Então, a última pergunta, e aí, quem quiser já ir finalizando nos comentários também, o que fazer quando o paciente não quer ajuda? Eu acho que a gente foi reforçando aqui, doutor, não sei se você quer que eu falar e depois eu complemente também. Tá? Bom, eu começo, depois você complementa, então você termina, pode ser? É, Pode. eu penso em dois momentos distintos. O paciente não quer ajuda. Que nós, como profissionais, e muitas perguntas de profissionais, né? E queria dar parabéns para todo mundo que está aqui até agora, quase 9h30 já, né? Buscando falar de depressão, buscando aprender, buscando cuidar melhor do seu paciente. Isso é fantástico, viu? Todos os parabéns. Dois momentos, tá? Então, no primeiro momento, existe um risco iminente? O paciente está com um quadro depressivo, é disso que a gente está falando agora, e está na iminência de tirar a própria vida, tem um planejamento, ou está com autocuidado muito prejudicado, né, de estar emagrecido, está com as vestes sujas, está com autocuidado muito prejudicado, e talvez ele esteja no momento temporário de perder a autonomia dele para receber um cuidado. Nesses casos, a gente tem que tomar a dianteira, né? Tomar a dianteira. Como assim? Acionar a família, acionar o SAMU, acionar alguma instância superior, né? Alguma outra instância, para esse paciente receber ajuda, quer ele queira, quer não. E a gente entende que existe essa possibilidade, uma perda momentânea da autonomia, o paciente está sob risco. Agora, se o paciente não está sob risco de vida, aí eu acho que é diferente. Aí a gente tem que ofertar, explicar, dar o nosso melhor, mas em hipótese alguma a gente pode obrigar o paciente a fazer qualquer coisa, né? E de maneira geral, o paciente fica resistente a qualquer tipo de ajuda por vários fatores, daria uma outra live só para falar disso, mas de maneira geral, existe uma autopiedade muito grande, uma culpa muito grande, que é um sintoma da depressão, inclusive, né? Como se ele colocasse um óculos cuja lente é cinza. Tem até um post que eu explico isso melhor lá né? E tudo que ele enxerga é cinza. Então, imagina que você que está aqui com a gente colocou um óculos que é cinza. Você vai enxergar que é distante, que é verde, acinzentada, os livros cinzas. Você não está louco, você está vendo uma coisa, mas a realidade é diferente. Então, o paciente deprimido, ele percebe a realidade diferente e ele não aceita ajuda. É diferente se ele tivesse com febre, com dor no peito, pelo amor de Deus, me leva no pronto-socorro agora, né? Mas o paciente deprimido ele tem essa distorção da realidade no sentido de não aceitar ajuda, porque acha que é uma coisa dele. Nesse sentido, explicar ao máximo, quebrar as objeções do porquê ele não quer buscar ajuda. Ah, eu não sou louco, eu vou no psiquiatra, vou ficar dependente de remédio, vou bater papo com um psicólogo, eu bato papo no bar, né? Então, quebrar as objeções. Mas eu distinguiria esses dois momentos. Se está no risco iminente, a gente passa por cima, momentaneamente, e se não está no risco iminente, a gente tem que respeitar a autonomia, mas tem que, suar a camisa e usar a criatividade para explicar as coisas para ele. Exatamente. Eu penso também assim nessa vertente, né? E eu fiquei pensando, me parece o quanto que isso dele dizer que não quer ajuda, na verdade já é um sintoma para a gente observar. Será que realmente essa pessoa não quer ajuda, né? E aí cabe essa expressão que o doutor fez de suar, né? Do nosso investimento. Claro que a gente não vai obrigar a gente, que eu falo tanto como profissional, como alguém próximo dessa pessoa, né? E aí, mais ainda o compromisso, né, de ali acolher, de ouvir com atenção. Eu sempre, olha só, é tanta coisa que a gente tem que falar, que a gente não vai dar tempo de falar do suicídio, né? Mas a gente fala muito de reservar um tempo para esse perfil de paciente, né, mais deprimido, que tem todos esses sintomas que a gente falou, que é uma dificuldade, na verdade. Então, de ouvir com atenção, prestar atenção, não julgar, não fazer julgamento dessa pessoa. Ah, mas isso é frescura, olha, mas tu tem tudo, por que tu tá assim, né? Então, de acolher isso, de reforçar também que tem tratamento, que é importante, né? E mostrando, mas isso tudo tem que ser com calma, com tempo, com paciência, de construir um vínculo com essa pessoa, ou reforçar se já tem, façam outra live, sim, a gente vai fazer, né? E de sugerir também, de repente, a prática de esportes, né? Quantos estudos aqui a gente poderia citar para vocês que já têm
comprovadamente que o exercício físico ajuda no tratamento da depressão e de outras doenças, como ansiedade também. Quer dizer, abrir, né? Porque essa pessoa, ela não consegue ver uma saída, né? Ela se vê muito deprimida, ela só vê aquilo que não tem tratamento, que não tem solução, ela não consegue ampliar. Então, a gente poder mostrar, né, de uma maneira suave, leve, que tem sim possibilidades, isso vai ajudar muito. E não ignorar, pessoal, a ideia, se tem uma ideia suicida, né? Eu acho que isso não pode ser ignorado. Às vezes as pessoas ficam assim com medo. Ah, falou que tá pensando em se matar, já ignora isso. Não, acolhe isso, né? Porque a pessoa ela tá com vontade de falar sobre isso. E isso é importante também. A gente está se encaminhando, né, no todo pro final já, porque vai ficar 1 hora aí já. E eu quero salvar essa live. Mas eu quero muito te agradecer pela tua disponibilidade nessa quinta-feira à noite. O pessoal está pedindo aí mais uma live. O tema não Te tem fim. agradecer Eu que muito, que eu sei agradeço, viu, tenha, Gimélia? Eu agradeço o convite, que viu? tu É tenha a tua sempre um agenda prazer cheia. conversar com colegas, né? Divulgar informações de saúde mental. E eu acredito piamente que todo profissional da saúde não só se beneficiaria muito em relação ao próprio consultório, aos atendimentos, se desse mais as caras e falasse, mas eu acho que hoje em dia é um dever ético, inclusive, passar a informação que tem, né, que pode fazer muita diferença. E eu já escutei muito isso. Nossa, doutor, por conta de uma coisa que você falou, eu busquei o psiquiatra, fui no psicólogo, mesmo que não venha comigo, e não tem como atender não tem como você atender todos os seus seguidores. Não tem, é impossível. Né? Mas de grão em grão a gente vai educando a população, os outros colegas também, para buscarem ajuda. Né? Agradeço muito, é um prazer. E da depressão, só queria fechar minha fala com uma questão, que é o seguinte. Se eu tivesse que passar uma mensagem para os colegas psicólogos que estão aqui, para ajudar um paciente deprimido, seria nomear para ele o que está acontecendo. Como assim nomear? Nomear. Falar, olha, o que você tem, fulano, tem um nome, né? Tem um nome, que se chama depressão. Aí explica que funciona assim, assim, assado. Eu percebo muito nas consultas, quando eu nomeio, normalmente eu deixo, eu tenho um estilo de consulta muito psicanalítico, né? Eu uso um pré-questionário, que você sabe bem, eu já tenho mapeado os gargalos do paciente, eu deixo ele ter uma fala muito fluida. No fim, eu faço uma retrospectiva, uma síntese que ele me contou, eu faço uma proposta, um diagnóstico que eu pensei. E é impressionante, quando eu falo, olha, isso que você tem, eu acho que tem um nome, né? Se chama depressão, eu explico. Aí o paciente faz assim, tá sempre assim, né? Na beirada do divã, aí ele encosta, aí ele fala, é um alívio, parece que ele pegou um peso, ele tirou, né? Ah, é claro, ainda é sofrimento, mas nomear, né? E só tem como nomear se você estudar e souber diagnóstico diferencial, souber a psicopatologia, souber os critérios, saber fazer o exame de estado mental, né? Tem que falar o mediquês, né? Felizmente ou infelizmente, né? Mas era o meu recado final. Se deixa eu falar, eu vou falando. Mas obrigado, viu, Gimélia? Ah, Foi um grande prazer conversar com muito você. obrigada pelas tuas contribuições. Espero que a gente possa fazer mais uma. A colega perguntou ali, colega e amiga, né? Qual é o nome da comunidade? Então, pessoal, é Comunidade Nova Saúde Mental. Tá lá no perfil do Dr. Rafael, é Dr. Rafael Gomes, psiquiatra, o Instagram dele. Só seguir lá que ele tem a comunidade. E as minhas amigas todas eu já divulguei. Eu acho que a Thaís ela não tinha visto ainda, mas a comunidade é Nova Saúde Mental. E é muito bom, muito interessante o trabalho que o doutor faz. Eu tenho aprendido bastante, a gente tem aulas toda quarta-feira ao vivo, né? Eu estou fazendo aqui propaganda porque vale a pena mesmo. Tem períodos, tem que cuidar lá que o doutor abre o período para fazer a inscrição, né? Então, vão Exatamente. lá, sigam o perfil dele. Quando E abrir as muito vagas, obrigada para todos que tiveram com a gente, né, doutor Rafael, até agora. pessoal, vocês todos podem se autocumprimentar. Todo mundo pode fazer assim em casa. E convidamos sempre para tirar um print da live, né? Compartilhar com os colegas Isso. e escrever alguma coisa de útil que você tirou daqui para ensinar para os seus pacientes, para os seus colegas. Combinado, Gimélia? Combinado. Muito obrigada, então, mais uma vez. E espero que a gente tenha uma próxima live.
Combinado. Tchau, Grande pessoal. abraço. Boa noite. Tchau, boa noite. Então, pessoal, vou saindo daqui. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês que ficaram aqui na live. Tira um print aí depois, quem quiser me marcar lá nos comentários também, fiquem à vontade, tá? Beijão para todos, boa noite. Tchau.